Nessa terça-feira nós vamos focar na Copa da Turquia, no Campeonato Escocês e na Copa da Alemanha da FB Pokal. Vamos falar primeiro do Galatasaray, que enfrenta nas oitavas de final um time de segunda divisão de nome difícil, Bandırmaspor. Também falaremos sobre o Rangers, que enfrenta o Aberdeen, time que acabou de complicar a vida do Celtic em casa, por 1-1, que enfrenta agora o Rangers, e foi uma complicação que deu novamente o Rangers a chance de encostar no Celtic na tabela. Em caso de vitória, o Rangers empata em número de pontos com a equipe do Celtic com a mesma quantidade de jogos. E vamos falar, obviamente, das quartas de final da DFB Pokal, a Copa da Alemanha, que traz o líder da Bundesliga enfrentando o terceiro colocado da Bundesliga. E é um jogo muito importante porque ele antecede uma praticamente final entre Leverkusen e Bayern de Munique, que acontece na Bundesliga no dia 10. Óbvio que ainda dá tempo de descansar, mas é um jogo aí que já vai interferir um pouco no emocional do Leverkusen, com certeza, porque é um jogo que pode definir uma reviravolta no campeonato. O Bayern de Munique pode tentar assumir novamente ali a liderança do campeonato, ou pelo menos se aproximar um pouco mais do Leverkusen, e o Leverkusen pode talvez mudar essa dinastia na Alemanha nos últimos 11 anos e quem sabe partir em direção ao título. Além disso, temos outros jogos complementares, por exemplo, como é o jogo aqui da Copa do Rei entre Mallorca e Real Sociedad. A Real Sociedad acabou de complicar a vida do Girona, ex-líder Girona, fora de casa num 0-0 e agora enfrenta o Mallorca pela Copa do Rei. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 6 de fevereiro. Começamos o nosso planejamento nas oitavas de final da Copa da Turquia, que tem um nome totalmente diferente, chama Turki Kupası, acho que é assim que fala, e o Galatasaray enfrenta o Bandırmaspor, time da sétima colocação da segunda divisão, né? Time da segunda divisão que ocupa a sétima colocação. O último jogo do Galatasaray na Copa da Turquia, que foi na fase número 5, foi contra o Amraniyespor, que esteve, se eu não me engano, na primeira divisão da Turquia no ano passado. Esse jogo especificamente, o Galatasaray também começou com uma cotação extremamente esmagada, não saiu na frente do placar, saiu atrás do placar com gol contra aos 23 e teve que virar o jogo aos 33, aos 43 e aí acabou goleando, obviamente, a equipe do Amraniyespor, que também está na segunda divisão e terminou o jogo ali ganhando por 4-1. Foi um jogo fácil no placar? Foi. Foi um jogo fácil no geral? Talvez não. O Galatasaray tornou o jogo fácil. A minha ideia para você é o seguinte: novamente o Galatasaray começa com uma cotação esmagada contra um time de segunda divisão e novamente deve ser um Galatasaray que vai colocar uma formação diferente. Não serão os jogadores titulares. Vai ser um time mesclado. E um time mesclado pode ter problemas. Então essa cotação de 1,14, ela não vai ser do Galatasaray, líder do campeonato turco, junto com o Fenerbahçe, que vem virando jogos, que vem ganhando quase tudo, que 100% de aproveitamento em casa. É o Galatasaray mesclado, reserva. Isso não quer dizer que não será um Galatasaray forte. Pelo contrário, vai ser um Galatasaray muito forte, até porque é um nível de enfrentamento diferente. Mas a minha dica para você é que você tome cuidado, tá bom? Vou evitar utilizar a estatística aqui, porque senão eu vou utilizar a estatística do time principal do Galatasaray e eu vou, obviamente, criar em você uma expectativa diferente do que de fato vai entrar em campo. São jogadores diferentes. Então eu prefiro que a gente não utilize estatística nesse momento. Para mim é um jogo para você trabalhar ao vivo, tá? Se você é um trader assim como eu, podemos trabalhar um back favorito no Galatasaray, mesmo com o time reserva? Podemos. Pode ser o sub-19 do Galatasaray. Desde que ele consiga controlar completamente o jogo, massacrar a equipe aqui de segunda divisão, pode ser até os garotos da base. Mas numa situação assim, é muito mais difícil de acontecer um controle do jogo o tempo todo. Talvez o Galatasaray demore um pouquinho para pegar no jogo. Não são os mesmos jogadores que estão ali como titulares o tempo todo. Principalmente se for um time mesclado. Se fosse o time inteiro reserva, seria até bom, porque eles estão ali treinando juntos e tal. Mas se for mesclado, pode ter um pouco de dificuldade. Então a minha dica para você é: acompanhe o jogo ao vivo. Deu leitura para você trabalhar a favor? Perfeito. Vamos trabalhar uma cotação de 1,14. Na Exchange, na Betfair, minha parceira, por exemplo, ela vai estar ali próximo de 1,20. Não vai ter problema de você trabalhar. Se o time tiver com uma superioridade muito grande, ela vai caminhar de forma lateralizada, igual a gente costuma trabalhar nos finais de semana. E agora, qualquer coisa diferente de uma
superioridade muito grande do Galatasaray, não vai valer a pena você se expor numa cotação de 1,14 porque você pode ter surpresa, tá? Se você é um Panther por aqui, você quer trabalhar a favor do Galatasaray, pré-jogo. Sinceramente, devido ao risco de um time misto, eu não te aconselho essa cotação. Por exemplo, no jogo contra o Amrenesspor, que também era de segunda divisão, o Galatasaray saiu atrás do placar. Você teve a oportunidade, se você acreditava num Galatasaray vencendo o jogo, você teve a oportunidade de pegar uma cotação mais alta. Não necessariamente uma cotação de 2,5, 3, 4 para virar o jogo, mas às vezes uma cotação bem mais alta do que essa, pelo menos. Então, na minha opinião, uma cotação de 1,14 não vale a pena você se arriscar, mas se for para esperar talvez uma vitória do Galatasaray no segundo tempo, ou quem sabe o Galatasaray novamente saindo atrás do placar e tendo que virar o jogo, aí sim, quem sabe buscar uma cotação mais alta pode ser interessante. Para trabalhar a favor de gol, sendo um jogo de Copa, um jogo eliminatório, eu só te aconselho se o jogo tiver desempatado. Tá bom? Estamos cansados de ver agora, recentemente, jogos 0-0 que vão se arrastando. Palmeiras e São Paulo, que era uma expectativa de overgoals por conta da Supercopa que vinha trazendo esse estigma do overgoals nos últimos confrontos, ficou 0-0. Não teve um gol, não abriu, o jogo ficou amarrado. Então é muito provável que a equipe de segunda divisão aqui tente segurar o favorito. Enquanto o jogo estiver amarrado 0-0, eu não te aconselho trabalhar mercado de gols. Depois do primeiro gol, aí pode ser interessante, tá? Eu trabalharia o mercado de gols, por exemplo, com o Galatasaray na frente do placar, mesmo com o time misto. Por quê? Porque o estilo de jogo provavelmente do time de segunda divisão era de entrar compactado. O Galatasaray vai abrir o placar, o time vai ter que descompactar para ir para cima para buscar uma recuperação e vai ceder espaço para o favorito. Esse acaba sendo um planejamento bem interessante para trabalhar a favor de mais gols, até porque o time misto do Galatasaray quer mostrar a que veio, né? Quer mostrar trabalho. No último jogo, por exemplo, alguns desses jogadores que têm o título de reserva, né? Que nesse momento não tem a titularidade, acabaram marcando o gol. Então, esse cenário do jogo desempatado, principalmente do Galatasaray na frente, pode ser interessante sim para buscar mais gols por aqui. Na Alemanha, às 16h45, falaremos sobre as quartas de final, mais um jogo das quartas de final da DFB Pokal, Leverkusen e Stuttgart. Já temos 2 semifinalistas definidos. O Kaiserslautern da segunda divisão, que eliminou o Hertha Berlim, também da segunda divisão, e o Fortuna Düsseldorf, também da segunda divisão, que eliminou o São Paulo, também da segunda divisão. Então nós temos ainda Saarbrücken e Borussia Mönchengladbach, Leverkusen e Stuttgart, para definir as suas vagas. 3 times da primeira divisão, Gladbach, Leverkusen e Stuttgart, um time da segunda divisão ainda, o Saarbrücken, para definir essa semifinal, né? Podemos ter nas semifinais 2 equipes da primeira e 2 equipes da segunda divisão, podemos ter talvez uma surpresa com 3 equipes da segunda divisão contra uma da primeira divisão. Vamos ver, vai ser bem interessante. Esse é um jogo que marca o líder da Bundesliga contra o terceiro colocado. E da última vez que os dois se enfrentaram na casa do Stuttgart, tivemos 1-1. Na verdade, esse placar aconteceu 2 vezes, né? 1-1 em maio de 2023 e 1-1 em dezembro de 2023. 2 curiosidades que a gente tem para esse jogo antes de a gente começar a falar de estatística. Primeiro é que o Leverkusen na próxima partida enfrenta o Bayern de Munique na Bundesliga. E praticamente a gente chama esse jogo de uma final, né? Como se fosse Real Madrid e Girona, né? O nível de importância, porque o Leverkusen tem 2 pontos na frente do Bayern e em caso de derrota perde a liderança, em caso de vitória abriria 5 pontos de vantagem, então a gente pode ter uma reviravolta na Bundesliga, a gente pode ter uma quebra de hegemonia talvez do Leverkusen caminhando em direção ao título. É um jogo extremamente importante que deve estar mais ou menos ali no emocional do Leverkusen. Mas como são 4 dias de descanso, eu acho que o Leverkusen, com o apoio da torcida, pode focar sim nesse jogo contra o Stuttgart. A segunda curiosidade é que Guiné, a seleção que disputou agora a Copa das Nações Africanas, que é a seleção do Senhor Guirassy, que é o atacante de maior destaque talvez no Stuttgart. Hoje o Undav também está fazendo um excelente campeonato e substituindo muito bem o Guirassy, mas o Guirassy é muito importante. Acabou de ser eliminado, né? Guiné foi eliminado pelo Congo e provavelmente, se o Stuttgart fizer uma forcinha, dá tempo de trazer o Senhor Guirassy para jogar esse jogo. Não é certeza, mas dá tempo de trazer, né? Aqui no Brasil eles usam muito isso, essa coisa de levar um jatinho para buscar o jogador. Pode ser interessante. Utilizando o PDF de apoio. Lembrando, esse é um jogo único de eliminação. Então, temos um favorito, mas das últimas 2 vezes que eles se enfrentaram, o Leverkusen não venceu. O Stuttgart é um excelente time e nós temos um jogo único. Dentro de casa, o Leverkusen venceu 80% dos seus jogos. Em 80% desses jogos ele saiu na frente. É uma iniciativa muito boa, porém, o Stuttgart também saiu na frente em vários jogos.
jogo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O Leverkusen falhou menos em marcar, o Stuttgart já falha um pouco mais, e o Stuttgart tem sofrido gols com mais frequência. Então o Leverkusen sai na frente em gols marcados e também em menos gols sofridos. O primeiro tempo do Leverkusen é muito bom, 70% de vitória, 10% de derrota, o dobro de gols do que o Stuttgart e menos gols sofridos. Porém, se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver um primeiro tempo do Stuttgart também muito bom. Não é uma quantidade de gols marcados tão alta, mas são 40% de vitória, poucas derrotas. Então, somado ao fato da iniciativa ser alta, a gente tem que tomar sim cuidado por aqui. No segundo tempo, de novo, o Stuttgart tem um número considerável de vitórias, mas aí ele passa a ter mais derrotas do que no primeiro tempo e sofre mais que o dobro de gols. Aí a gente pode dizer que esse segundo tempo é de superioridade do Leverkusen, que continua tendo um número de vitórias muito alto, amplia o número de gols marcados e mantém poucos gols sofridos. O Leverkusen sofreu alguns gols de cabeça nessa temporada e isso pode ser uma arma do Stuttgart, que utiliza muito bem essa bola aérea. Mas o Stuttgart também sofreu alguns gols de cabeça e essa é uma grande arma do Leverkusen. Não é uma equipe que cruza tanto, mas quando tem a oportunidade de utilizar o escanteio, é uma equipe que tem marcado bastante nesse fundamento. Nos momentos dos gols marcados, temos a aceleração do Stuttgart nas extremidades, no início do jogo e nos últimos minutos da partida. E a equipe sofreu bastante gol no meio ali do segundo tempo. Já a equipe do Leverkusen, que sofre poucos gols, a gente não pode dar tanto destaque assim, porque foram realmente poucos gols. A equipe marca no meio do primeiro tempo e também no meio do segundo. Curiosamente, aqui, 61 a 70, justamente onde o Stuttgart costuma sofrer mais gols. Se você é um trader por aqui, um jogo de Copa ele costuma trazer um pouco mais de carga emocional, né? A expectativa é que o Leverkusen consiga, dentro de casa, um domínio em alguns momentos do jogo, consiga empurrar o Stuttgart para trás, só que o Stuttgart tem bom contra-ataque, boa bola aérea, então o Leverkusen tem que tentar neutralizar muito bem as saídas de bola do Stuttgart. Se o Leverkusen não apresentar uma superioridade tão grande, essa cotação do Leverkusen vai corrigir. O grande problema de trabalhar contra o Leverkusen, corrigindo o preço do favorito, é justamente você tomar um gol de contra-ataque. Afinal de contas, o Leverkusen é uma equipe muito forte, tá? Então toma um pouco de cuidado. Não acho que vai ser um jogo tão fácil para trabalhar no mercado de resultados se você for um trader assim como eu, tá? Eu venho muito mais pensando num lay Stuttgart, caso o Leverkusen esteja muito bem, do que propriamente trabalhar contra o Leverkusen se o Leverkusen estiver mal. Se o teu intuito aqui é trabalhar o mercado de gols, afinal de contas nós temos excelentes ataques, se o Guirassy voltar então melhor ainda, mas se o seu intuito é trabalhar gols, lembre-se que os últimos 2 jogos ficou apenas 1-1 e, como é um jogo de Copa, enquanto o jogo não estiver desempatado, as equipes não vão descompactar um bloco. Então, por exemplo, supondo que o Stuttgart venha mais compactado, que o Leverkusen tenha mais controle do jogo. Enquanto o Leverkusen não achar o seu gol, o Leverkusen não vai ter pela frente uma defesa mais descompactada. Ele vai continuar tendo dificuldade de penetrar. Ao mesmo ponto que se o Stuttgart sair na frente do placar, pode ser que ele se compacte ainda mais, mas ele tem um bom contra-ataque. Então, o melhor cenário para trabalhar gols por aqui é com o jogo desempatado. Talvez o melhor deles seja até mesmo o Leverkusen na frente, mas eu não duvido que se estiver na frente o Stuttgart, o Leverkusen sofra com contra-ataques. Então eu prefiro trabalhar gols se o jogo estiver desempatado do que me expor a favor de 1,5, 2,5 gols com um jogo 0-0, tá bom? Recentemente tivemos o exemplo aqui do Heidenheim com o Dortmund, jogo que foi caminhando no 0-0 e ele vai indo embora 0-0, Palmeiras e São Paulo, ele vai caminhando 0-0 e ele não descompacta. As equipes ficam com mais medo de ser eliminadas do que propriamente com vontade de classificar. Então, para trabalhar gols, eu esperaria um jogo desempatado. O Leverkusen é um favorito? Sim. Ele pode se complicar? Também. Os últimos 2 jogos ele não venceu e tem a preocupação, né, no jogo contra o Bayern. Mas é claro que o Leverkusen está a poucos jogos de fazer história, né? Pode, além de continuar liderando a Bundesliga e talvez, quem sabe, ganhar do Bayern e abrir 5 pontos de vantagem, mas também chegar numa semifinal de DFB Pokal contra, quem sabe, uma equipe de segunda divisão ou talvez contra uma equipe até de primeira divisão, como o Gladbach, mas que certamente, independente de quem seja o adversário, o Leverkusen será o favorito se passar para levar essa Copa da Alemanha. Mas é um favorito que pode se complicar porque o momento do Stuttgart é muito bom. E a gente sabe que Copa é complicado. Apesar da expectativa de gols, esse jogo pode ficar mais amarrado.
caminhar para uma prorrogação e quem sabe até uma disputa de pênalti. Saindo da Alemanha, na Escócia, às 5 horas da tarde, o Rangers enfrenta o Aberdeen, que acabou de complicar a vida do Celtic. A cotação do Rangers é de 1,25, temos então um super favorito em campo. E em caso de vitória, o Rangers conseguiria igualar a pontuação do Celtic e vai ter mais uma chance de tentar, num confronto direto, quem sabe ultrapassar o Celtic. A última vez que teve essa possibilidade, não conseguiu vencer o Celtic fora de casa. Vamos ver, ainda tem alguns confrontos pela frente, se eu não me engano eles se enfrentam 3 vezes, pelo menos, aqui no campeonato escocês. Mas antes disso, o Rangers tem que vencer o Aberdeen. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Rangers venceu 2 vezes, o Aberdeen venceu 2 vezes e tivemos um empate. Na casa do Rangers, uma vitória por 1-0, uma derrota por 3-1, outra vitória por 1-0. Então, deu para perceber já que é um adversário chato. Já deu para perceber, obviamente, antes disso, quando a gente viu que o Aberdeen complicou a vida do Celtic. Na classificação, o Aberdeen como visitante tem mais derrotas do que vitórias, mas é um time que costuma complicar a vida dos grandes, né? Utilizando o nosso PDF de apoio, nós temos um Rangers que tem mais iniciativa, mas a distância entre eles não é tão grande. O Aberdeen não sai tanto na frente do placar, mas talvez pelo fato do Rangers não ter assim uma iniciativa tão alta, eles ficam próximos. O Rangers tem um ataque, obviamente, muito letal. Em apenas 9% dos jogos ele deixou de marcar gol. Foram 25 gols marcados. Já o Aberdeen tem dificuldade em marcar. Em 55% dos jogos ele não consegue marcar gol. Impressionante. Apenas 13 gols marcados. A equipe sofre bastante. Já o Rangers tem dificuldade de sofrer, né? Tem facilidade em se defender. O primeiro tempo do Rangers é bem superior à equipe do Aberdeen. São bem mais vitórias, é mais que o dobro. Muito mais gols marcados, mais que o dobro também, e menos gols sofridos. A curiosidade aqui é que o Aberdeen não sofre tantos gols na primeira etapa. A maioria dos gols sofridos do Aberdeen é no segundo tempo, e é aqui que o Rangers pode, talvez, definir esse jogo. E para quem tem problema com essa cotação baixa, talvez, quem sabe, aqui possa ser um caminho para buscar essa vitória do Rangers, né? O Rangers marca 12 gols, um a menos do que no primeiro tempo, continua sofrendo poucos gols, e o Aberdeen chega a 55% de derrota. Quem sabe a gente não consegue encontrar o Rangers empatando e tentar buscar essa vitória no segundo tempo. Seria uma cotação melhor, né? Isso sem sombra de dúvida. O Rangers marca com muita frequência nos últimos minutos de jogo e também nos últimos minutos / início do segundo tempo, últimos minutos do primeiro tempo, início do segundo. Mas curiosamente também sofre bastante gol nos primeiros minutos. Um pouquinho de desatenção, será? O Aberdeen não marca tanto no primeiro tempo, mas marca muito no segundo. 54% dos gols marcados depois do minuto 60 e 65% dos gols sofridos também depois do minuto 60. O segundo tempo do Aberdeen realmente é um entretenimento puro, hein? Quem sabe dá para buscar alguma coisa por aqui. Se você é um trader assim como eu, o que eu gostaria é de um Rangers não dando hipótese para o Aberdeen. Massacre em cima de massacre, recuperação de segunda bola, enfim, como diria falecido Jotinho, bambu gemendo. Mas nem sempre é assim que funciona, né? Principalmente porque o Rangers tem que vencer. E esse tem que causa às vezes uma intensidade, uma vontade, um nervosismo tão grande que o time às vezes até se complica. Já vimos aqui, ó, 2 coisas que me preocuparam. Isso aqui, uma equipe que sofre muito no início, o primeiro tempo do Aberdeen não é tão ruim e a iniciativa do Aberdeen é próxima do Rangers. Então, só mesmo ao vivo pode salvar a gente, né? Se o Rangers me apresentar um padrão de superioridade daqueles, eu quero estar a favor do Rangers por aqui. Agora, qualquer resquício de dúvida, eu prefiro não me arriscar. Se você é um Panther, se você quer trabalhar a favor do Rangers, eu não te aconselho essa cotação, porque o Aberdeen pode se defender um pouco melhor no primeiro tempo e talvez forçar essa cotação do Rangers a subir. Se essa cotação pode subir, você pode pegar ela mais alta. Você pode ter um Aberdeen na frente do placar e quem sabe tentar pegar uma dupla chance do Rangers, ou quem sabe um empate anula do Rangers. Lembrando que o Aberdeen acabou de enfrentar o Celtic e ficou 1-1. Então talvez um empate anula ou uma dupla chance possa ser melhor se o Rangers estiver atrás do placar do que uma virada seca, né? E outra situação curiosa é que no jogo contra o Celtic, ele saiu na frente do Celtic. Foi no segundo tempo, mas saiu. E o Celtic, no máximo, só conseguiu empatar. Então, se for para trabalhar virada do Rangers, eu usaria alguma coisa no empate anula ou numa dupla chance para segurar alguma coisinha ali no empate. Tá? Se você quer trabalhar o mercado de gols, o melhor dos mundos seria o Rangers na frente, porque aí liberaria toda aquela tensão de ter que vencer o jogo, já estaria na frente do placar. O Aberdeen costuma vir para cima nos minutos finais do segundo tempo, já deu para perceber aqui, ó. E aí o Rangers pode aproveitar os contra-ataques para matar o jogo.
tá? Aí sim seria um cenário bom para trabalhar gols. Jogo 0 a 0, eu não me envolvo no mercado de gols. É provável que vença o Rangers, mas se você puder pegar uma cotação mais elevada, seria mais interessante. Nas opções de jogos extras, além das prováveis vitórias de Rangers, Galatasaray, os prováveis favoritos que podem se complicar aqui, os Leverkusen, que a gente já comentou, temos o Grêmio enfrentando o Novo Hamburgo, ainda não temos cotação. E nos favoritos que podem se complicar, temos a Coreia do Sul contra a Jordânia. Esse aqui é um jogo de semifinal da Copa da Ásia. A Jordânia não tá aí por acaso. Eu acho a Coreia do Sul mais time, mas a Jordânia marcou em 9 das últimas 10 partidas e concedeu em 8. Pode ser um jogo bom para gols, hein? Ambas marcam, 2,5, pode ser interessante. Além disso, temos um jogo para correção de preço aqui na Copa do Rei, semifinal, jogo de ida, Mallorca Real Sociedad. No geral, acho que o Real Sociedad é mais time, mas é na casa do Mallorca, então jogo ida e volta, a gente pode pensar numa correção de preço, é um jogo onde a gente não olha tanto para o mercado de gols, porque ainda tem o jogo da volta, né? E como jogos extras, nós temos o 1860 Munique, o grande histórico rival do Bayern de Munique, o maior rival do Bayern de Munique, que infelizmente é o rival pobre do Bayern hoje em dia, contra o Rot-Weiss Essen. Temos o Ferencváros na Hungria contra o Budapeste, o MTK Budapeste. E para começar a Libertadores da América, Puerto Cabello e Defensor Sporting. Ainda é pré-Libertadores, né? Então, ainda tá começando. Acho que quem joga essa pré-Libertadores, se eu não me engano, é o Bragantino, mas quando ele for jogar, a gente comenta sobre isso. Muito obrigado pela sua companhia. Vejo você amanhã. Um abraço e tchau.